tanto virtualmente quanto nas ruas também, né? Os grupos feministas, as mulheres saíram para lutar pelos seus direitos aí nas ruas também. Então, esse termo, de alguma forma, ele ganha mais protuberância na mídia, ele acaba sendo mais discutido nas redes sociais, e automaticamente, nessa nova edição, então, se resolve trazer a palavra feminista de volta para o subtítulo do livro. Dito isso, pode passar, não sei quem das meninas vai passar aí para mim, os slides. Eu resolvi abordar hoje, então, gente, esse livro, ele a gente poderia ficar aqui dias falando sobre ele realmente rende muitas discussões. Eu peguei um viés bem específico para a gente conversar aqui hoje, que é a cultura patriarcal e o consumo de carne, né? De que forma a cultura patriarcal permeia, né, esse livro, de que forma a Carol Adams faz essas relações do consumo de carne com o machismo, do consumo de carne com o feminismo, né? E eu resolvi nessa apresentação, então, tentar abordar mais por esse viés, tá? Nossa conversa de hoje. Mas o livro, ele vocês que são das letras, eu acredito que tenha bastante gente desse curso hoje aqui, o livro rende análises, assim, em várias esferas, ela trabalha muito com obras feministas vegetarianas, então é bem interessante de ler e depois buscar essas obras para observar e discutir coisas, né? Ela fala muito da Mary Shelley e do livro do Frankenstein, que é um marco aí das autoras feministas vegetarianas, que é um livro que eu já tinha lido muitas vezes e eu nunca tinha reparado o viés vegetariano do livro, né? Se fala muito do posicionamento feminista da Mary Shelley, mas não se fala do quanto ela construiu esse monstro, né? Como sendo de alguma forma demonstrando a luta dela, né? Tanto a luta feminista quanto a luta vegetariana. Então, é legal reler depois de ler a política sexual da carne, reler essas obras feministas vegetarianas que ela cita para a gente ver o quanto acaba sendo invisibilizado esse tipo de informação e esse tipo de viés, até mesmo dentro da literatura. Bom, Gurias, dá para passar o slide? Alguém consegue passar ali para mim? Então, eu vou seguir falando aqui. Então, a partir desse viés que eu comentei com vocês que eu quero abordar, que é pensando na cultura patriarcal e no consumo de carne, pode passar mais um, por favor. A Carol Adams vai mostrar desde os primeiros capítulos do livro ali que vai permear todas as classes, né, uma mitologia de que a carne é um alimento masculino e que o consumo de carne também é uma atividade masculina. Então, ela classifica esse consumo de carne na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, como um indicador de virilidade e também um indicador de poder na nossa sociedade, né? E é por isso que a carne ela é vista e construída aqui pela Carol Adams nesse livro como um símbolo do patriarcado, né? Se a gente retirar a carne de uma refeição é de alguma forma ameaçar a estrutura patriarcal mais ampla, né? Então, quem já decidiu parar de comer carne já deve sofrer isso na pele, deve ter vivido essa situação muitas vezes na sua vida, que é a cada refeição ter que explicar o porquê decidiu não comer mais carne, né? Ter que explicar porquê e causar muito desconforto também, né? Essa atitude que poderia ser encarada como uma coisa muito simples, né? Muito lógica, ela é vista muitas vezes com uma interdição, né? A gente causa desconforto. Então, a Carol vai demarcar o porquê desse desconforto, ela vai tentar explicitar o porquê disso. E ela vai dizer que é justamente por ser um símbolo tão forte, tão poderoso do patriarcado, né, que a gente não escolher não comer carne pode afetar e pode abalar tão fortemente assim as estruturas sociais. Tem uma frase da professora Sônia Felipe, ela é inclusive aí da UFSC, né, da filosofia, acho que ela se aposentou agora faz pouco tempo. E ela trabalha bastante com direitos dos animais dentro da filosofia, né? Ela diz que a nossa dieta, hoje, a dieta
básica aí, né, nossa, dentro da sociedade ocidental, ela é um retrato silencioso, invisível dessa matriz cognitiva e moral que é machista, né? Então, ter carne no nosso prato nada mais é do que, né, um retrato de tudo que a gente vive na sociedade no nível mais macro. A gente estaria também trazendo para o prato, de alguma forma, essa dominância masculina e esse status ainda de superioridade, de dominância masculina. Pode passar mais um slide. Prova disso, né, é de que até hoje a gente vai observar que a masculinidade dos sujeitos, por exemplo, ela vai ser medida e vai ser afirmada a partir daquilo que esse sujeito come, né? Então, a gente tem um reforço dessa mitologia da carne como algo de que os homens precisam. Os homens precisam mais do que as mulheres. Todo mundo precisa, mas os homens, então, precisariam mais do que as mulheres, né? Então, qualquer homem que também escolha, decida não comer mais carne, certamente já ouviu muitas piadinhas, né? Já foi alvo de chacota, já teve a sua masculinidade colocada à prova, né? Porque os homens que decidem se abster do consumo de carne, eles vão ser julgados afeminados, né? Eles estão mais próximos do feminino. E eles estão, de alguma forma, recusando, né, e contestando uma parte essencial do papel masculino. Né? Eles estão repudiando os privilégios masculinos ao repudiar o consumo de carne. Né? Então, é interessante a gente pensar, ao longo do livro, a Carol vai mostrando como essa construção é feita, né? Que isso não é uma coisa que surge do nada, como tudo que é cultural, isso é construído, reforçado e cristalizado no dia a dia em várias instâncias de poder da nossa sociedade, né? Então, essa verdade de que a carne é um alimento essencial, é um alimento masculino, ela é construída, vem sendo construída desde o século XIX, inclusive pela medicina. Então, a Carol vai citar os médicos ingleses, né, que fizeram alguns estudos aí, que alegavam que os cereais e as frutas estariam abaixo da carne numa escala de evolução. E por isso, todos os povos, né, todas as etnias que tinham como base da sua dieta outros alimentos, que não a carne, eram classificadas como inferiores, como menos inteligentes, como menos viris. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, os povos orientais, como os chineses, os japoneses, são conhecidos até hoje como os comedores de arroz. Né? E por isso teriam perdido a guerra, e por isso não teriam sido viris o suficiente para lutar pelo seu território. A gente tem até hoje aqui no Ocidente uma dieta totalmente colonizada, né? A gente come tanta carne, tem tanta presença da carne no nosso cardápio porque herdamos, né? Essa ideia de que a carne é um alimento necessário e essencial para a nossa força, né? Para a nossa inteligência, enfim. Então eu queria demarcar isso, do quanto a própria ciência ela vem construindo essa ideia de superioridade, né? A partir do consumo de carne, inclusive de alguns povos em relação a outros, inclusive de algumas etnias e de algumas raças em relação a outros. Então, há um demarcador também de racismo. A Carol vai falar, assim, bem brevemente sobre isso, mas em alguns capítulos ela fala também, né, do quanto esse consumo de carne ele também está atrelado, além de estar atrelado ao machismo, também está atrelado ao racismo, à xenofobia e várias outras opressões. Pode passar mais um, por favor. Então, para a gente pensar, né, nessa ideia dessa associação do consumo de carne com a masculinidade, e não com qualquer masculinidade, porque a gente está aqui falando de uma masculinidade bem específica, que é a masculinidade tóxica, né? A carne vermelha, ela vai ser representada na publicidade, por exemplo, como um alimento central, né? Um alimento que vai servir ali tanto de base para interação entre pessoas, vai servir como base de convivência social, de coesão social, mas mais do que tudo, ele vai ser representado na publicidade também como um alimento totalmente masculinizado. Quer nos processos de preparação da carne, nas práticas de consumo, ele sempre vai ser algo visto como algo muito masculino. Eu trouxe aqui algumas propagandas para a gente olhar mais de pertinho. Pode passar que no próximo slide eu botei maior
as publicidades. Como eu sou da comunicação, gente, eu vou ir por esse viés mais comunicacional, tá? Mas daria para a gente pegar aqui só exemplos da literatura, por exemplo, a partir do livro, né? Propaganda da Friboi, né? Quem é que faz o churrasco? Acho que quem é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, eu acho que em Santa Catarina também tem essa cultura que foi levada pelos gaúchos para aí, né? Do momento do churrasco ser um dos poucos momentos em que os homens assumem a refeição, né? Assumem a responsabilidade pela refeição. Então são os homens que ritualizam o churrasco, que ficam em torno da churrasqueira, que vão entre eles ali escolher, vão no açougue escolher qual é a carne, porque é só o homem que sabe escolher qual é a melhor carne, né? Aparentemente. Eles que vão esquartejar os pedaços desse animal morto, eles que vão assar os pedaços desses animais mortos, e eles vão confraternizar e, de alguma forma, brindar a sua masculinidade ao realizar essa tarefa, né? Então, aqui no comercial da Friboi, a gente pode perceber um pouco dessa socialização que a Carol Adams vai falar, né? Que a carne provoca entre os homens. Pode passar que tem mais umas propagandas mais adiante. Depois tem os restaurantes, né? Aproveitando também esse viés da masculinidade no próximo anúncio. É um anúncio do Colonial Grill, que chama Loucos por Carne, né? Então a gente vai ter nessa imagem ali o rosto de um homem com a boca aberta, com uma expressão assim de alegria, de felicidade extrema, com os olhos arregalados. E em primeiro plano a gente vê um pedaço de animal morto, e alguns chamam de bife, alguns chamam de carne, para mim é um cadáver, né? Que com alecrim em cima, enfim, né? Em cima da brasa, e ao fundo a gente vê o rosto desse cara muito empolgado, e aí o texto publicitário vai dizer: Vinícius é louco pelo bife ante o executivo do Rancho Colonial Grill. Mas a ideia, a chamada do anúncio é Loucos por Carne. E bem pequenininha à direita eu coloquei um outro anúncio ali da Jalapeno, que é uma empresa de fast food, mas de hambúrguer mesmo, que também se define, né, nesse anúncio como tem uma foto do hambúrguer ali em primeiro plano, bem de pertinho, e a chamada do anúncio vai dizer: para homens de verdade. Tem também uma propaganda de TV que eu passei para as gurias o link. Eu não sei se dá pra gente assistir agora, vocês preferem passar no final. Que é bem nessa linha aqui também. Não, não, dá para eu passar sim. Só tô copiando aqui o link para jogar aqui na apresentação. Tá, porque ele é bem curtinho, gente. É uma publicidade acho, de 30 segundos ali. Mas só para a gente, né, continuar aqui nessa sequência de publicidades para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer sobre essas. Então, é a propaganda do cheeseburger da Burger King, cheeseburger de bacon, né? A chamada publicitária do anúncio é Eu sou um homem. Então, só para descrever para quem não pôde enxergar, começa com um homem jantando com uma mulher, do prato dele tá ali uma refeição meio gourmet, assim, com um prato quase vazio, e ele olha para esse prato, se indigna, levanta da mesa dizendo: Eu sou um homem, né? Eu sou um homem, logo eu preciso de um hambúrguer, eu preciso de carne. E ele sai cantando isso e vai ao longo do caminho
angariando uma horda de homens ali que sai gritando junto com ele e, de alguma forma, performando uma masculinidade no caminho ali, né? Então, tem um momento que ele tira a cueca e queima a cueca, fazendo uma menção à queima dos sutiãs feministas. Tem um momento que eles empurram o carro de cima de um viaduto, o carro cai lá embaixo, tem um cara puxando um caminhão com uma corrente. Só tem homens, né? São homens ali de várias cores, vestidos de várias formas. E aí chega um momento que a única mulher que aparece no anúncio, além dessa primeira que estava jantando ali com ele, é uma moça segurando um hambúrguer para que o cara que está puxando esse caminhão pesado com os dentes, com uma corrente com os dentes, consiga, né, vendo o hambúrguer que ele se, então consiga fazer essa força que ele precisa fazer. Sei nem como descrever, né, de tão bizarro que é o anúncio, mas assim, só para a gente ver na prática o que seria isso que a Carol Adams está querendo descrever para nós, né, como essa ideia da carne como um alimento altamente masculinizado, né, totalmente ligada a essa masculinidade tóxica que a gente tanto discute hoje. Pode passar o slide, por favor. O direito à carne, a Carol Adams vai falar, né, sempre foi dos homens. Então ela cita isso ali ao longo do livro dela, vai relembrar que nas famílias operárias, por exemplo, né, que não tinham condições de comprar, de fornecer na refeição a carne para toda a família, a carne ela era, por lei, por direito, deixada para o homem, né, que era o provedor desse lar. Então, a família comia uma refeição, a mulher comia uma refeição, os filhos comiam outra coisa, e a carne, quando não havia para todos, ela era reservada para esse homem provedor do lar. O direito à carne também tem algo bem marcante na época da guerra, da Primeira e da Segunda grandes guerras ali, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, onde a gente vai ter campanhas, inclusive governamentais, pedindo para a população não comer a carne vermelha, para que essa carne ficasse reservada para os soldados. E aí a gente vê o soldado como a síntese do homem viril, né? Desse homem que está ali dando a vida, indo para o fronte de batalha para lutar pela sua nação. Então havia uma série de propagandas ali vindas do governo pedindo principalmente para as mulheres se absterem da carne, comerem peixe, comerem vegetais, né? E deixarem a carne para os soldados, para os homens que estavam lutando e para os aliados, né? Então a gente vai ter aí, de alguma forma, essa carne sendo objeto de vários significados simbólicos aí ao longo da história, né? Desde status, comer carne pode ser um sinal de status, é até hoje, né? Poder fazer o churrasco no final de semana, postar aquela fotinho no Instagram da churrasqueira com a picanha, continua sendo um símbolo de status, né? Uma forma de demonstrar poder, de demonstrar diferenciação social. A gente vai ter uma simbologia aí tanto de nacionalidade, de região, de classe social, de idade, de sexualidade também, porque não, né? A gente já falou um pouco sobre isso, e de cultura, mas o mais importante é que a carne ela vai ter um status de gênero também, né? Então todas as tradições e as representações em relação à carne, elas têm um papel fundamental, né? Então assim, na guerra, pode passar que eu acho que eu botei uns anúncios aí da época, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A gente tem 3 anúncios aí, governamentais, como eu falei. No primeiro ali a gente vai ver, né, compre peixe e economize carne para os soldados e nossos aliados. Então, nesse primeiro anúncio tem a imagem em forma de desenho, né? Na época ainda não se trabalhava com fotografia, então é uma ilustração de uma mulher num açougue. E a gente vê que lá no fundo do açougue tem os pedaços de carne, mas o cara está apontando para o peixe, né? Ele está induzindo essa mulher, essa consumidora, a levar o peixe e não levar a carne. No segundo anúncio ali a gente tem uma imagem também de um soldado, bem clássico, desenho, uma ilustração de um soldado apontando para o fronte de batalha. E no texto publicitário a gente lê algo do tipo: nós estamos salvando você, né? Você economiza comida
porque os soldados bem alimentados é que ganharão a guerra, né? Então, mais uma vez aqui uma propaganda pedindo, né, tentando convencer a população civil a não consumir carne. E por último, no último anúncio tem umas ilustrações de comida, basicamente. Em primeiro plano tem um peixe, ao fundo tem umas frutas, alguns legumes. E aí também, né, no texto publicitário a gente vai ler, né, coma mais milho, coma aveia, coma produtos de centeio, aves, frutas, batata cozida, né, assim, uma série de alimentos. E aí no final, coma menos trigo, menos carne, menos açúcar e menos gordura, economize para o exército e para os nossos aliados, né? Se fala muito de uma era de ouro do vegetarianismo aí nesse período de guerra, justamente porque, de alguma forma, grandes populações passaram a adotar uma dieta vegetariana ou vegana nessa época por motivos de escassez mesmo, né? Ou dessa ideia de que, então, a carne seria o alimento reservado para esse homem viril, né? Pode passar. Então, o conceito de carne, desde essa época, né, na guerra, mas não só lá, eu mostrei aqui, fiz questão de trazer esses anúncios dessa época para a gente perceber como isso vem sendo construído historicamente. O conceito de carne ele vai continuar aparecendo como uma evocação bem literal do que é o poder masculino, né? Então, desde esportistas, jogadores de futebol, boxeadores, né, vão sustentar a carne como um item insubstituível, né, como um item potente ali na alimentação deles, pregando essa ideia de que para ter força, para ter virilidade, é preciso consumir carne. Então, a gente vai ver que nessas competições, por exemplo, de culinária, quando envolve carne, geralmente a gente vai ter chefes homens participando, né? Depois nos concursos esses onde quem come a maior quantidade de hambúrguer em menos tempo, né? Tem bastante nos Estados Unidos isso. A maioria dos consumidores também desse tipo são homens, né? Quando a gente vai falar de caça, né, pessoas que se dedicam a caçar ou a outros atos que envolvem agressividade com os animais, a gente vai ter, sobretudo, homens envolvidos. Na feitura do churrasco, como a gente já falou mais atrás também, nas regiões onde isso é tradicional, são os homens que vão protagonizar tanto a matança do animal quanto o preparo da carne depois, né? Então, de alguma forma, existe um prestígio aí, né? Existe um status, existe uma influência desse consumo de carne na construção dessa masculinidade e dessa virilidade, né? Então, ainda se vislumbra, ainda é muito comum se vislumbrar o consumo de carne vermelha como um alimento que é chamado de proteína, né? As pessoas nem falam carne, né? O pessoal que é mais ligado à academia, esse tipo de coisa, vai falar em proteína animal, nem fala mais carne, né? Como algo essencial para conseguir ali força, agressividade. Está muito ligada à ideia de sexualidade também, né? Então existe uma construção muito forte para evocar um poder e uma literalidade dessa virilidade masculina, ainda associada ao consumo de carne. Pode passar. Dentro do que a Carol sublinha como uma ligação com o machismo, né, a gente vai ter aí uma construção a partir da cultura patriarcal que vai mostrar, né, porque afinal, se a carne é um símbolo de virilidade e também de sexualidade, como as mulheres aparecem nessa construção, né? Vão aparecer como objetos, né? Não é à toa que a Carol faz um paralelo com os animais aqui, porque essa ideia da carne como um símbolo, ela acaba por objetificar tanto animais quanto mulheres para vender essa ideia, né, de virilidade, de masculinidade, de sexualidade. Então, as mulheres vão ser animalizadas de alguma forma, vão ser tratadas como pedaços, né? Se usa muito essa metáfora do pedaço de carne dentro do feminismo. Então, das mulheres se sentirem como um pedaço de carne, expostas ali à escolha do homem consumidor. E a gente vai ter animais sexualizados também, e vistos pela lente do desejo quase sexual. Então, vale a gente lembrar, né, do quanto algumas palavras aí, elas vão ser usadas
para se referir tanto a animais quanto mulheres. Então, a palavra filé, por exemplo, né, ela vai ser usada para se referir a um animal morto como comida, e ela vai ser usada para se referir também às mulheres, né, como uma mulher desejável, como uma mulher atrativa para esse homem viril. O verbo comer, por exemplo, né, a gente vai ver que é empregado tanto em relação a animais quanto em relação a mulheres. Então, comer um animal, literalmente, comer o corpo morto desse animal, e comer uma mulher como denotação sexual, né? Então, tem várias palavras, vários verbos aí que são usados para ambos, tanto para mulheres quanto para animais. Então, a Carol vai falar de um ciclo, né, que ela nomeia como um ciclo de objetificação, de fragmentação e de consumo, que vai servir tanto para animais quanto para mulheres, né, que é o que ela vai chamar de retalhamento de mulheres e estupro de animais, que vai acontecer quando a gente fala da cultura patriarcal da carne. Pode passar, porque acho que eu botei mais umas publicidades aqui para a gente olhar. Então, na primeira delas, é uma propaganda de hambúrguer também, da Burger King, né? Burger King tá em todas aqui. Então, tem uma mulher de perfil, uma mulher loira, de perfil, de boca aberta, com batom vermelho, com os olhos arregalados, e vindo em direção à boca dela, a gente tem um hambúrguer ali com carne dentro. A chamada publicitária diz, né? Isso vai explodir a sua mente. No segundo anúncio, a gente tem só duas mãos femininas e dois hambúrgueres posicionados como se fossem seios de mulher. E essas mãos como que cobrindo esses seios, né? E a chamada publicitária vai dizer: estamos prestes a revelar algo que você vai realmente babar, ou algo do tipo. No terceiro anúncio também da Burger King tem em destaque um hambúrguer, né? Que é o tal do Chicken Royale, que é um hambúrguer de frango, e a fumaça que sai desse hambúrguer, a fumaça que sobe nesse anúncio, ela se transforma num corpo feminino de mulher pelada, um corpo nu feminino de uma mulher ali que encara o leitor, né? Ela, como se a fumaça se transformasse nesse corpo de mulher. E por último, a gente tem também o cardápio de um restaurante, que eu acho super interessante para a gente pensar essas ligações aí entre os corpos de animais e corpos de mulheres, né? Porque de um lado de cardápio a gente tem uma coxa de frango ali frita, né? Enfim. E do outro lado do cardápio uma coxa de mulher de biquíni, né? Tem uma parte, um fragmento de um corpo feminino cortado na cintura, onde a gente vê a coxa, exatamente a mesma parte do animal que foi dilacerada e está ali disponível para consumo humano. Do lado tem uma coxa bem bronzeada, de uma mulher bronzeada também, no cardápio, né? Então, o principal chamada ali do cardápio é: quem disse que sabor e saúde não podem andar juntos? A chamada fala uma coisa e a imagem, né, parece estar falando outra. Mas pode passar, vou seguir adiante. Eu escolhi também trazer para vocês algo que eu considero que é o mais importante desse livro, que acho que é o grande trunfo da Carol Adams, que é o conceito de referente ausente, né? Então ela consegue conceito que ela consegue trazer para explicar essas relações que ela está tentando demonstrar desde o início aí para nós, entre as opressões sofridas pelos animais e as opressões sofridas pelas mulheres. Então, é por meio desse conceito que ela vai desenvolver a teoria feminista vegetariana dela. Então, ela vai tentar explicitar a influência do uso da língua para normatizar essa cultura patriarcal e consumidora de carne. Então, ao mesmo tempo que a nossa linguagem ela tenta naturalizar o machismo, né? Ela vai também tentar naturalizar o nosso especismo e a nossa superioridade em relação aos animais. Então, ao mesmo tempo que ela naturaliza a superioridade dos homens sobre as mulheres, ela naturaliza a superioridade do humano sobre os animais, né? Então, sempre vai existir um animal como referente ausente quando a gente falar do retalhamento de mulheres. Então, quando a gente tem uma mulher reduzida a uma coxa, como a gente acabou de ver na publicidade que eu mostrei ali, a gente tem, de alguma forma, um referente ausente ali, que é esse animal que estava ali do lado, né?
Então, as mulheres são reduzidas a coxas, né? A gente não vê o rosto dessa mulher, é um pedaço dessa mulher que aparece ali na publicidade, assim como a gente retalha os animais também para poder consumir eles, né? E sempre existe uma mulher como referente ausente quando a gente fala sobre o estupro e sexualização de animais. Quando a gente erotiza um animal e coloca ele no lugar de uma mulher, num lugar construído para uma mulher, né? Quando a gente erotiza um animal para que ele seja desejado antes de ser consumido. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês em seguida, tá? Não se preocupem. Pode passar, por favor. Então, a Carol ela vai fazer um questionamento aqui logo no início, antes de introduzir esse conceito do referente ausente. Ela vai nos perguntar se a gente já se deu conta, né, que o consumo de carne hoje na nossa sociedade ocidental aqui é o principal meio, é o meio mais frequente pelo qual grande parte da sociedade interage com os animais. Né? Não se come carne sem a morte de um animal. É impossível. Não existe bife no prato sem um animal ter morrido para isso acontecer. Né? Então, antes de se transformar em comida, isso que você olha para o prato e vê como comida, para isso poder acontecer, algum animal senciente, com corpo, com personalidade, que sente dor, que cria laços afetivos, esse animal teve que morrer para que a carne pudesse existir. Né? Então, a palavra carne, por si só, quando a gente utiliza essa palavra no nosso vocabulário, na nossa linguagem, essa palavra contém um referente ausente, que é esse animal que morreu para que a carne pudesse existir, tá? Então, a nossa linguagem, ela vai se centrar, como eu falei antes, principalmente no masculino. Não é à toa que o neutro da nossa linguagem é o masculino, né? Então, as pessoas chegam e dão boa noite a todos, né? Se tem 15 mulheres e um homem, a gente vai usar o boa noite a todos. A gente vai usar nos documentos oficiais a linguagem no masculino até hoje, embora exista uma grande luta do movimento feminista e LGBTQI+, em relação a isso, nos documentos oficiais ainda se usa a linguagem neutra como sendo a masculina. Da mesma forma, a gente tem uma linguagem que é centrada no humano, que é uma linguagem antropocêntrica. A gente tem uma linguagem androcêntrica, centrada no homem, e antropocêntrica, centrada no humano. Né? Então, a linguagem é especista também, né, gente? A gente não pode esquecer essa opressão em relação aos animais, porque ela é totalmente estruturada para transmitir essa normalidade, né? Essa normalidade de continuar matando milhares de animais todos os dias para que a gente possa se alimentar. Então, é como se não houvesse nada de perturbador nisso, né? A gente tem 6 milhões de animais morrendo aí por ano e a gente finge que isso não está acontecendo porque a gente não está vendo isso, né? Então, quando a gente se refere ao consumo de carne, usa a palavra carne, não usa a palavra cadáver, por exemplo, a gente já está centrando a nossa linguagem no humano. Porque a nossa culinária, a nossa forma de olhar para isso é centrada no que a gente está vendo ali. A gente não está vendo um animal morto, a gente está vendo comida. A gente está vendo um ingrediente culinário. A gente não está vendo uma vida, a gente não está vendo toda a complexidade desse ser que precisou morrer para a gente ter esse ingrediente culinário, né? Pode passar, por favor. Então, a Carol vai elencar 3 modos pelos quais os animais podem se tornar referentes ausentes. Né? O primeiro deles, a gente já conversou um pouco, que é a forma literal disso acontecer. Literalmente, um animal vai se tornar ausente no consumo de carne, né? Porque ele morreu, para que a gente pudesse consumir essa carne. Depois, a gente vai ter o referente ausente conceitual, que é quando a gente utiliza uma linguagem diferente para se referir a esses animais ou a pedaços desses animais, tentando mascarar essa violência que a gente comete com eles. Então, a gente não fala carne de porco morto, a gente fala bacon. A gente não fala carne de filhote, de bezerrinho anêmico, a gente fala carne de novilho. Né? Então, a gente acaba de alguma forma amaciando essa linguagem para que ela se torne mais palatável, para que a gente não pense nessa literalidade da morte do animal que esteve ali. E por último, existe um referente ausente metafórico também, né? Que é quando os animais eles vão se tornar metáforas para descrever experiências humanas.
Então, como eu falei antes, tem algo muito comum dentro da linguagem feminista, que é falar, eu me senti como se eu fosse um pedaço de carne, né? Isso é problemático quando a gente pensa pelo um viés não especista, porque não dá para se sentir como um pedaço de carne, porque o pedaço de carne é um animal sem vida, e um animal sem vida ele não sente nada. Ele está morto, né? A gente matou ele para poder comer. Então, tem uma frase da Carol Adams desse livro, onde ela vai dizer, né? Sentir-se como um pedaço de carne é ser tratada como um objeto inerte, quando, na verdade, esse objeto era um ser vivo e era um ser capaz de sentir. Então, assim, brevemente seriam essas 3 formas de referente ausente aí que a gente tem. Há uma centralidade muito forte na nossa linguagem, vocês podem perceber isso. A Carol vai questionar durante todo o livro, né, os nomes que a gente tá, os nossos modos de utilizar a linguagem, ressaltando essa centralidade na dominância masculina e essa centralidade no humano. Pode passar, eu já estou finalizando, tá, gurias? Não se preocupem. Já estamos nos encaminhando para o final. Então, aqui no final, falando desse ciclo de objetualização, fragmentação e consumo, que eu comentei com vocês antes, né? Que é o que a Carol vai usar para ligar o retalhamento dos animais e a violência que atinge as mulheres. Uma das mitologias da carne, que vai atingir as mulheres também, e é muito forte dentro da cultura do estupro, né? É de que as mulheres elas pedem para serem estupradas, né? Elas gostam de serem assediadas, elas gostam de serem estupradas. Não é à toa que quando o estupro acontece, a primeira coisa que vão fazer é verificar toda a ficha dessa vítima, ver que roupa ela está usando, ver o que ela publicou nas redes sociais, como se isso justificasse a violência, né? Da mesma forma, os animais, dentro dessa lógica, dessa mitologia da carne, eles também estão sempre procurando a faca do açougueiro. É o que eu chamo de animais suicidas, né? É como se eles estivessem felizes de ofertar o leite, de ofertar a sua própria carne para que a gente pudesse se alimentar, né? Então, as mulheres e os animais, dentro dessa lógica, eles participam de bom grado desse processo que torna eles referentes ausentes. Então, eu trouxe algumas imagens aqui. Agora, ao longo da vida de vocês, vocês vão começar a enxergar na rua, na revista, no anúncio, muito disso. Que é a loja que vende frango frito, a Sadia, né? O maior exemplo disso. O símbolo da Sadia é um frango. A Sadia mata frangos para vender, o símbolo da Sadia é o frango. É o suicida feliz, né? As vaquinhas do Toddy, as vaquinhas do Nescau, que ofertam o seu leite de bom grado para as pessoas, o porquinho que oferta a salsicha feita de porco. É bizarro demais se a gente for pensar na literalidade disso, né? É muito complicado. Pode passar adiante. Aí, para finalizar, aqui o que eu vinha falando antes sobre o corpo dos animais ser também objetificado e sexualizado. Isso aqui são tudo propagandas, né? São anúncios publicitários, de onde eu tirei essas imagens aqui. Então, de alguma forma, essas imagens elas também normalizam a cultura do estupro. Então, para quem não está conseguindo ver, a gente tem um anúncio que tem um frango assado, né? O frango já sem cabeça, sem pena, sem patas. O frango assado em posição como se ele estivesse tomando banho de sol, com uma marca de biquíni. Depois a gente tem um porco ali também, assim, já aparentemente pronto para ser assado, numa posição sensual, né? Deitado de lado, encarando o leitor. Depois a gente tem uma galinha também já depenada, numa posição sensual, olhando de lado e encarando o leitor, né? Tem uma outra que é horrível, que é a galinha amarrada com correntes e com cadeado, mais ou menos na região onde seria a sua virilha, né? Então, acho que essas imagens, eu tentei trazer algumas imagens aqui para vocês hoje, para evidenciar a importância da gente pensar essa intersecção entre o feminismo e o veganismo, né? Não tem como a gente não pensar mais nessa interseccionalidade, né? A gente precisa abrir para pensar também nessa outra opressão que está acontecendo e que está totalmente ligada às opressões que nós sofremos como mulheres. A luta antiespecista, ela tem muito a ver com a luta feminista nesse sentido, né? Porque os animais e as mulheres são vistos dentro dessa cultura patriarcal e carnista
como passíveis de inúmeras violências dentro desse sistema. Então, as mulheres são animalizadas, os animais são sexualizados, e a gente não sai desse ciclo de objetificação, de fragmentação e de consumo, tanto de animais quanto de mulheres, né? E diariamente, todas as instâncias de poder da nossa sociedade, elas continuam reforçando, elas continuam cristalizando isso como normal, como natural e até mesmo como necessário dentro da nossa cultura, né? Pode passar. Então, eu termino aqui convidando a todas e a todes e a todos a seguirem a página da Pandora, do coletivo. Isso que eu apresentei hoje aqui são alguns cards que a gente compartilhou em carrossel ali no feed, então a gente produz bastante material sobre isso, né? Deem uma olhada no feed. Tem os grupos de estudo também. As gurias comentaram, a gente inclusive está em andamento com um grupo de estudo sobre a política sexual da carne. Agora, na próxima quarta-feira, a gente vai discutir o capítulo 8, se não me engano, a gente está quase terminando o livro, mas a gente vai abrir um novo grupo de estudo sobre esse livro, então fiquem ligadas ali no perfil da Pandora, se tiverem interesse em conversar e discutir sobre ele. Está sendo bem legal e é sempre bem importante poder trocar e compartilhar, né? Esse livro é um livro de cabeceira, gente. Eu já reli ele umas 4, 5 vezes e cada vez que eu leio ele, eu encontro novas coisas, né? Novos trampolins para poder pensar diferente do que eu já pensava. E eu acho que essa é a grande magia dessa obra, né? Ela consegue nos tirar do nosso lugar de conforto, consegue nos tirar da nossa passividade. Então, acho que a grande magia está aí. Espero que vocês se empolguem tanto quanto eu. Me empolgo ao falar desse livro, né? Eu poderia ficar horas aqui falando, mas vamos abrir para as perguntas, né? Para a gente poder conversar. Eu quero ouvir vocês também. Já falei demais. Vou tomar uma aguinha enquanto as gurias organizam. Obrigada, Pamela. Foi ótima sua apresentação. Vou voltar aqui para o primeiro slide só para ficar aqui na gravação enquanto a gente faz as perguntas. Gente, como não tem nenhuma pergunta durante a apresentação, quem abrir o microfone e fazer a própria pergunta tá tranquilo. Geralmente a gente pede para escrever no chat para, né, não ter, não ver a apresentação e tudo. Mas então, quem quiser abrir o microfone, fazer sua pergunta, fica à vontade. Pamela, eu tenho nesse segundo livro, ainda comecei a ler, mas ainda não engatei mesmo na leitura, e ela tem uma introdução legal que você estava comentando ali, né, no início, dessa mudança desse primeiro para o segundo, tem também umas coisas novas, né, que ela traz também, né? Nessa segunda edição tem os prefácios todos ali, né? E eu acho que é bem interessante, né? Porque ela conta ali também como é que foi que ela teve esse clique, né? Porque antes de ser vegetariana, ela já era feminista. Como eu falei para vocês, né? A Carol já atuava ali no ativismo pelas mulheres. E um belo dia ela tinha um animal de estimação, que era um pônei, se não me engano. Ela conta isso ali no prefácio do livro, dessa segunda edição do livro. E o pônei dela morre e ela fica muito triste, enfim, né? Porque ela tinha uma ligação muito forte com esse animal. E nesse mesmo dia ela diz que vai para casa jantar e se pega comendo um hambúrguer, né? Feito de carne de um outro animal muito parecido com aquele que ela amava tanto. E ela tem essa primeira virada de chave aí, né? Ao ver que seria muito discrepante ela amar tanto um animal e continuar comendo, né? Continuar matando, continuar sendo conivente com a morte de tantos outros por meio da dieta dela. Então, acho que é bem legal, assim, quem for comprar o livro ou for atrás do livro, vale a pena pegar essa segunda edição, porque tem vários prefácios ali. De cada edição do livro, eles traduziram todos os prefácios sempre e acabaram colocando nessa edição da capa vermelha. E a Carol, gente, ela é super ativa nas redes, tá? Ela tá no Instagram, ela tem Twitter. Então procurem por ela ali, que ela é uma senhorinha super tecnológica, assim. Ela continua escrevendo sobre isso, continua pesquisando sobre isso, super vale
seguir ela nas redes sociais também. Se alguém mais quiser perguntar algo, fique à vontade, gente. Não fiquem tímidos. Escrevam, não fiquem tímidas. Escrevam lá no chat se não querem falar. Se eu soubesse, eu tinha ficado falando mais. Tinha um monte de coisa aqui para falar. Sei não. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Pamela. Eu sou a Mayumi, eu sou petiana também e faço francês. Não é bem uma pergunta, na verdade, é um comentário, assim, que me chamou a atenção. Eu ainda não li esse livro, ele tá ali na lista dos livros para ler logo mais. Mas me chamou muita atenção quando você deu o exemplo, né, que a gente não, muitas vezes a gente não se dá conta de que o que a gente está comendo é um animal morto. E eu sou vegetariana e eu já passei por essa situação várias vezes, assim, aquela coisa de você falar, eu não como carne. Aí a pessoa oferece frango. Aí você fala, mas eu não como carne. Aí a pessoa oferece, sei lá, peixe. Aí eu já cheguei nessa situação, assim, de estar mesmo comendo com pessoas, as pessoas me oferecendo outros tipos de carne, que não a carne vermelha, né? E eu falar assim, gente, eu não como animal morto. E aí aquele super desconforto, assim, parecia que eu tinha falado que eu tinha cometido um assassinato, né? Que eu tinha cometido um assassinato. E uma outra questão que aconteceu também foi com uma prima que eu tenho, que ela é criança, ela tem 5 anos, e ela come carne. E um dia no almoço ela perguntou o que que era presunto. E ninguém queria falar para ela o que que era presunto, né? Porque eu acho que também tem essa coisa de que a gente também não tem a consciência que tá comendo um animal morto, porque ninguém fala pra gente que é um animal morto, né? É aquele bicho fofinho, que nem você mostrou da publicidade. E aí, quando ela começou a entender o que que era o presunto, ela parou de comer carne. Ela não come carne agora. Porque ela é criança já, ela não come, assim, começou a entender um pouco. Mas é uma situação que acontece muito assim, né? Não tem mesmo essa. A carne não é colocada como um animal morto, né? É um produto, como qualquer outro que está no supermercado, assim. Uhum. E as crianças são maravilhosas nesse sentido, né, Mayumi? Porque elas ainda não foram dessensibilizadas, porque é isso, nós todas passamos por um processo de dessensibilização para chegar nesse ponto em que a gente come o presunto, come o pedaço do animal morto sem pensar que aquilo ali é um pedaço de animal morto. Existe um processo de dessensibilização. E as crianças ainda estão muito na literalidade, né? Então, tu fala que aquilo ali é feito de porco, ela vai saber, ela vai lembrar do porquinho e não vai mais querer comer aquilo ali mesmo, né? Então, é Na muito verdade, legal para a gente pensar. Fala, Gustavo. em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu fazia letras na UFSC, não concluí, atualmente faço história, está relacionado, né? É o seguinte, assim, na minha opinião, assim, com relação ao consumo de carne, assim, hoje em dia, assim, para as pessoas veganas, o modo de pensar com relação a comer carne, assim, tá mudando, assim, nos últimos tempos, assim, porque a pessoa tá, tem uma parte do pessoal, assim, que tá deixando de comer carne e comer, assim, para evitar, não só comer a carne em si, também comer assim produtos industrializados que não se sabia de onde que vem, assim, porque a carne assim vem do tempo dos primatas, né, bem dizer. Porque primitivamente assim as pessoas começaram na caça e na pesca comendo carne. Aí os últimos milhões de anos passando e foram mudando as técnicas e ao mesmo tempo foram mudando o modo de pensar das pessoas. Uhum. Sim, as nossas necessidades energéticas também mudaram bastante, né? Então é difícil a gente comparar uma dieta lá dos homens da caverna, que precisavam caçar, que precisavam sobreviver, né? Se exercitando, caminhando, normalmente povos nômades que caminhavam muito, para a vida que a gente leva aqui, né? Principalmente nas grandes cidades, e que a gente fica 90% do tempo sentado na frente de um computador, né? Então, as nossas necessidades também mudaram, né? Não dá para a gente comparar a necessidade dietética. E, bom, existe aí provas vivas, né? Eu sou vegana há 5 anos, estou ótima, minha saúde, inclusive, melhorou bastante,
nos últimos anos, né? Não pego mais nem gripe, como eu gosto de dizer. Então é isso também, né? A gente vai modificando as coisas. Eu queria só voltar no que a Mayumi, eu acho, né? Esqueci o nome dela. Estava Sim, falando Mayumi. antes. Mayumi, isso, eu não anotei aqui, sou péssima com nomes de pessoas. Que a Carol Adams vai falar um pouco sobre isso, que a gente estava falando dessa dessensibilização, né? Para a gente chegar nesse momento de conseguir olhar para o prato e não ver na literalidade o que está acontecendo ali. Existe um processo. Mentira, não é a Carol Adams que fala sobre isso. Tem um outro livro bem legal, que é da Melanie Joy. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Porque comemos. Não, porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas, né? A Melanie Joy, ela fez o doutorado dela em psicologia social, tentando compreender como é que ocorria esse processo de dessensibilização das pessoas, né? De chegar na idade adulta e não pensar sobre aquilo que está comendo, né? De chegar na idade adulta e resolver comer carne sem pensar sobre isso. E aí ela vai denominar, né, o que ela chama de 3N sobre a carne, que é um senso comum sobre a carne que vem sendo construído, como eu mostrei ali, culturalmente, há muitos anos. Então ela vai dizer que a gente continua vendo como sociedade comer carne como algo natural, né, que é essa coisa de evocar, porque a gente sempre comeu, porque os homens da caverna comiam, porque todo mundo comia e nunca fez mal, papapá. Depois a gente vai normalizar, é normal, né? Então, normalmente, quando a gente vai ter essas discussões sobre o consumo de carne, é quando a gente está na mesa, jantando ou almoçando, e aí é a tua palavra contra a normalidade da carne, porque tem 15 pessoas comendo carne e tu ali dizendo que não quer comer. E é nesse momento que se abre uma fresta para se conversar sobre isso, né? Então, é muito difícil combater a normalidade da carne nesse momento, justamente no momento onde ela é o astro principal ali, né? E Pamela. depois a gente vai ter o quanto é. Só um minutinho, Gustavo. Do quanto é necessário comer carne também, né? Então, existe uma construção, tanto da medicina quanto da própria nutrição ainda, de que a carne seria um alimento, o único alimento capaz de prover, né, uma dieta com os níveis ideais e adequados de proteína, quando a gente sabe que, na verdade, não é nada disso, né? Pode falar, Gustavo, desculpa. Só queria finalizar meu raciocínio. Não, tudo bem. Não, e tem alguns relatos, assim, que eu já vi na mídia, assim, independente de ser revista, jornal, televisão, assim, eles falam muito, assim, da carne de hambúrguer e da salsicha, assim, de comidas fast food americana e que o povo come no mundo todo, assim. Por exemplo, assim, o hambúrguer, assim, eles falam que vem de intestino, de tripa, aquela coisa toda, assim. E a salsicha também, assim, rola bota, assim, que eles botam produto químico, tripa, assim, e para alguns veganos, assim, aí essa parte tocou num ponto importante, principalmente para os veganos, assim, principalmente também, a mim também, que, que eles estão criando assim, que eles estão criando versão assim de hambúrguer assim com o mesmo gosto da carne assim, ou sem gosto já temperado, ou uma salsicha vegana também, que é feito assim produtos químicos sim, só que sem aquela tripa, sem aquela nojeira assim, sem aquele abate animal como é dito por aí também. E não só também na mídia também, isso aí dá muito direto naquele, não sei se vocês já viram assim, um programa chamado Panelaço do João Gordo, assim, que ele fala muito, que ele debate muito, assim, faz as receitas veganas, ele debate muito sobre o abate animal, o abate e a crueldade animal. Ele Uhum. começou a falar desse assunto, João depois Gordo que ele fez... Hã? João Gordo é vegetariano há muitos anos, né? Não, sim, pois é, mas Ele... assim, na verdade ele começou a ser vegetariano depois que ele fez redução de estômago, assim, que ele quase morreu. Uhum. Ele há Não, muitos e é anos. importante. Gente, só um segundinho. Acho que a intérprete caiu aqui. Vamos esperar o Felipe assumir aqui. Só vou concluir rapidinho ali, já concluo rapidinho ali, por causa da... A intérprete caiu, né? Pois é, a Elisa ou o Felipe estão aí? No que eu quis... Ah, A Elis está voltando. voltou.
Pronto. No que eu quis dizer, assim, eu sei que ele é vegetariano há muitos anos, assim, só que ele, nesse programa, assim, nos programas que ele, de entrevista que ele dá, assim, ele sempre toca nesse ponto do veganismo, assim, falando, assim, de crueldade animal, assim, aquela coisa toda, assim, que o povo já tá cansado de ver, e principalmente os veganos, assim, aquele abate, aquela crueldade toda. Uhum. Entendi. Não, só É pegando um isso. gancho no que o Gustavo falou, gente, por que que é importante falar sobre isso, assim, né? Porque quando a gente está falando de um veganismo popular, como eu fiz questão de frisar no início, né? Existem vários tipos de veganismo. Assim como não existe um feminismo único que luta, né, existe uma pauta unificada dentro dos feminismos, mas existem diferentes correntes teórico e filosóficas dentro do feminismo. A gente também tem diversas correntes dentro do veganismo, né? Então, esse veganismo popular que eu falei para vocês, popular e feminista, pelo qual eu luto e acredito, e que a Pandora, né, o coletivo também luta e acredita, é a gente conseguir pensar nesses alimentos para além dos produtos. Gente, não dá só para pensar em não consumir carne. O veganismo ele é um posicionamento político, porque a gente não pode esquecer de toda essa trajetória do alimento até chegar no nosso prato. Então, não é só uma dieta, é a gente pensar num nível mais macro e saber que existe toda uma escala de produção por detrás disso e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Não é à toa que a gente sabe, é sabido que a salsicha é um alimento cancerígeno. Tem estudos e mais estudos comprovando isso. Existe uma etiqueta no rótulo da salsicha dizendo isso para as pessoas? Não, não existe. Por que não existe? Porque a gente tem uma bancada no nosso Congresso de deputados que são a bancada do boi, que estão ganhando muito dinheiro para que nada que abale esse sistema carnista aconteça. Por isso não dá para desvincular a gente de um projeto político, né? A gente não dá para falar de consumo de carne como se fosse uma escolha individual. A gente está falando de uma escolha macro, a gente está falando de política, a gente está falando de coletividade. Tudo A tem uma relação. Amazônia está sendo derrubada para criar boi. O Cerrado está sendo derrubado para criar boi. A gente tem uma bancada ganhando muito dinheiro para não aprovar nada em benefício da população, e sim a favor dos grandes fazendeiros. Então, alguma coisa está errada aí. Então, talvez a gente tenha que rever, né? A gente não está falando só de uma escolha individual e dietética. A gente está falando de um posicionamento político, né? E que é muito importante a gente pensar sobre isso para além do nosso prato, né? Pensar sobre isso num nível social, no nível de coletividade, de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar, né, em um mundo melhor, em um país mais possível de se viver, se a gente não repensar, né, os nossos hábitos, as nossas escolhas, no nível mais macro aí também. Há pouco tempo atrás também passou uma reportagem assim, das empresas assim, arrumando uma forma de lucrar para eles mesmos assim. Eles pegam a carne assim já estragada, assim que não tem consumo, eles botam um produto químico assim para enganar o cliente que a carne tá boa. E às vezes eles fazem a carne à base de papelão também. É uma forma de enganar o povo para enriquecer eles mesmos também. E tem quantos bois assim que são exportados, que são comprados e exportados para fora do Brasil. E eles fazem essa, como é que se diz, essa técnica, como é que chama assim, essa técnica prejudicial assim para a população humana que tá morrendo de obesidade, de câncer e por aí vai. Quantos que são. E é uma coisa assim, frenética, assim, que não para. Que vai e não. Que quando começa, não para. Como até hoje está acontecendo, que começou há muito tempo atrás e até hoje não está parando. Tá indo de mal para pior. E por isso não tem como a gente desvincular essa luta também do sistema mundo no qual a gente está inserido, que é o capitalismo, né? Então, dentro do capitalismo, tá tudo bem colocar a salsicha lá na prateleira do supermercado, que comprovadamente vai dar câncer, né? Porque quem vai comprar essa salsicha? São as populações menos favorecidas, né? Que não têm dinheiro para comprar carne. Então, é isso. Gente, existe toda uma... Não dá para a gente falar só de dieta por isso, né? A gente tem que pensar nesse nível de coletividade. Quem está comendo esse alimento prejudicial? Né? Quem está comendo o alimento cancerígeno sem saber que é cancerígeno? A quem interessa isso? Né? A gente tem... bom, vocês tiveram ontem uma fala sobre
diretamente sobre veganismo e mais Como diz, focada em alimento, mais focada em dieta, né? como Mas é diz bem os, importante a gente pensar. a letra e a música dos Titãs e os segredos dos Titãs, homem primata, capitalismo selvagem. Exatamente. Mais alguém quer perguntar ou falar algo para complementar aí o que o Gustavo falou? Cadê as mulheres dessa sala? Cadê as pessoas vegetarianas? Cadê as pessoas veganas? Tô dando trabalho para eles. Eles não aguentam mais. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Mirelle, também sou do PET, do curso de Letras Alemão. Eu queria só fazer um comentário, eu achei extremamente interessante a sua apresentação. E tem uma área dentro da linguística que se chama análise do discurso. E ela faz exatamente isso. Eu achei impressionante o quanto a própria linguagem usada nas propagandas ela diz muito sobre a intenção que se tem com essa política da carne, né? E até fazendo um paralelo, no outro semestre eu estudei um artigo que falava sobre a sexualização das propagandas de bebidas alcoólicas, e também é exatamente assim. As mulheres são totalmente objetificadas para vender aquele produto, então achei bem interessante. Objetificadas e fragmentadas, né, Mirelle? Porque também é muito foco no peito, na bunda, muito biquíni, né? E sim, eu trabalho com análise de discurso também. Eu fiz o meu doutorado dentro dessa metodologia, análise de discurso de linha francesa. Tem várias linhas, né? Eu trabalho com a linha francesa. E é isso, assim, se você for ler o livro da Carol Adams, se tu trabalha com isso ou tem interesse com isso, ela não diz que ela trabalha com análise de discurso, tá? Mas dá pra gente, como ela trabalha muito com a linguagem, ela discute muito essa construção linguística, né? E sem deixar de lado essa influência do que chamariam de do meio mesmo, né? Histórico-social. A Carol considera isso, e essa linha que eu trabalho da análise de discurso também considera esse contexto, né? Que a gente vai falar. Não existe criação de sentido sem o contexto. Então é bem legal. Nossa, pegar essas propagandas, assim, ó. Eu selecionei algumas aqui para trazer para vocês. Mas agora que vocês ouviram a palestra, quando vocês verem uma propaganda dessas, vocês vão lembrar na hora. Tem um filme, eu gostaria de aproveitar aqui e indicar para quem se interessou, para quem quer saber mais sobre o que é a política sexual da carne. Tem um filme brasileiro, se não me engano, ele é de 2007 ou de 2008, que chama Estômago. O Estômago tem cenas ali que são a tradução do que a Carol Adams está querendo dizer sobre a política sexual da carne. Tá? O personagem principal do filme é um rapaz que vem para a cidade grande, ele é do Nordeste, ele quer trabalhar com cozinha, ele é muito bom com cozinha, e aí ele começa a trabalhar num restaurante e começa a se relacionar com uma mulher que é uma prostituta ao mesmo tempo, né? E aí tem uma cena que o dono do restaurante leva ele para comprar carne numa grande indústria e começa a mostrar e ensinar ele como escolher os melhores cortes e os melhores pedaços de carne. Então ele tá lá dentro do frigorífico e ele faz esse comparativo com o corpo da mulher. Ele, ó, esse aqui é o melhor corte do boi, ele é o equivalente à bunda da mulher, né? Então, isso é a política sexual da carne, gente, botar animais e mulheres lado a lado. E aí, lá no final do filme, vou dar spoilers, paciência, mas eu preciso contar o que vai acontecer. Que, enfim, essa mulher com a qual ele estava se relacionando trai ele, né? Sai com uma pessoa, ele pega ela no flagra, e aí o filme termina com ele fritando um pedaço de carne e depois mostra a mulher morta. Ele matou essa mulher e ele tirou um naco da bunda dessa mulher e fez para comer. Isso é a política sexual da carne, gente. É colocar animais e mulheres ali dentro no mesmo patamar. Né?
Então, se puderem, quiserem buscar o filme para assistir, vale muito a pena. E, de alguma forma, ele explicita um pouco disso que a Carol Adams está querendo dizer ao longo do livro. E tem um assunto, e tem um documentário assim, Super Size Me, a dieta do palhaço, que fala sobre a dieta do McDonald's. Vocês conhecem, né? Que é um educador físico assim que faz uns meses assim de ele almoça, ele toma café da manhã, almoça e janta assim, ele começa a engordar e a passar mal assim. E ele sente na pele como é que é a vida das pessoas que comem McDonald's todo dia, ainda mais que é uma carne transgênica assim, ou seja, modificadamente assim. Eu vi uma vez um vídeo no YouTube como eles fazem salada assim, a salada não é uma salada natural, assim, uma salada artificial assim, com produtos cancerígenos também. Uma vez eu vi o vídeo como eles fazem. Eles pegam tipo uma massinha, botam na água e formam uma alface assim, dá a impressão que é uma alface de verdade, cortada, mas não é. E o que eu ia dizer? E outra coisa assim, é assim, vai sentir na pele, e a carne é transgênica também, e eles também aumentam o preço também, porque eles botam na foto assim também, assim, o cara vê que é uma carne assim, na foto é uma carne grande, quando vai ver pequena, assim, ao mesmo tempo eles estão modificando geneticamente e roubando dinheiro do povo também. Sim. Sim, por isso que a saída não é carne, mesmo essas carnes que estão surgindo agora, hambúrguer do futuro, não sei o que, gente. Não é essa a saída, né? Se a gente quer realmente lutar contra o sistema, se a gente realmente está em busca de outros mundos possíveis, a gente precisa olhar o que vai resolver o nosso problema. É fazer carne em laboratório? Talvez não seja essa a melhor saída, né? Então, a gente precisa pensar na agricultura familiar, a gente precisa pensar em agroecologia, a gente precisa pensar em reforma agrária e nesse monte de temas que ficam sendo relegados para depois, para a boiada passar, né? Principalmente nos últimos anos, nesse desgoverno que a gente está vivendo. Então, é isso, a gente precisa olhar para essas soluções que contemplem o macro, que contemplem o todo, né? E não apenas as dietas individuais aí. E é isso, beleza, eu não matei um animal, mas a Amazônia continua sendo derrubada, mas a bancada do boi continua fazendo a festa, a boiada continua passando. Talvez não seja essa a melhor saída, né? E aproveitando para pegar o gancho dessa questão corporativista, capitalista, que eu fiz uma pergunta no chat, aí eu consigo me expressar melhor falando, né? Tá. É muito difícil, eu me sinto cercado. É isso que eu quis perguntar. Porque é um exemplo. Não por essas questões, um exemplo, eu vou sair com a galera para comer alguma coisa. Não vai ter algo vegano. Você fica cercado. Para mim, pessoalmente, e eu vejo para algumas pessoas que estão tentando fazer essa transição do vegetarianismo para o veganismo, é a falta de opção, é essa opressão desse mercado gigantesco da bancada ruralista, dessas questões do governo atual, que dificulta ainda mais. E isso me deixa muito triste, porque eu não vejo saída, pelo menos para mim, também enquanto universitário, tipo, com pouca grana, também um exemplo, tem uma feira aqui perto de casa, aqui em Campinas. Um pão custa R$ 30. Então, infelizmente, não é muito acessível ainda. Isso que me deixa triste. E eu tento todos os dias ver formas de contornar a situação, mas parece que eu fico cada vez menor, assim. Parece que é uma luta, assim, constante. É muito difícil, eu fico muito triste. Leonardo, eu fico triste com a desinformação que existe, é isso que eu tô falando. Gente, as pessoas todas se alimentam com comida vegana e elas não sabem. O pão francês que tem no supermercado é vegano, não vai ovo nem leite. E você vai comprar ali por, sei lá, R$2 e pouquinho o quilo. Pode comprar o pão francês que não vai ovo nem leite, é vegano, por exemplo. Por que essa informação não chegou até ti? Sabe? É isso que me deixa triste, é a desinformação. É uma pessoa continuar bebendo leite cheio de formol, porque ela acha que o leite vegetal é muito caro. Sim, o leite vegetal que tem no supermercado é muito caro. Agora, eu posso comprar semente de gergelim, semente de linhaça, eu posso fazer leite com a semente do melão, eu posso fazer leite com semente de girassol, que eu pago, sei lá, R$6 o quilo e faço 15 litros de leite aqui na minha casa para mim. Então, assim,
O problema é por isso. Gente, a Pandora surgiu por isso, gente. Não existe, essa informação ela não chega nas pessoas. Tem um monte de perfis muito legais que o Leonardo vai começar a seguir agora. E todo mundo que fica triste tem esse mesmo problema pode seguir Já tô também. seguindo a Pandora. Olha aí, começou bem. Vegano periférico, pode seguir, é ótimo. Sapa É o meu vegana, caso. pode seguir, é ótimo. Vegana sem grana, pode seguir, que é ótimo. Gente, e depois eu posso mandar uma lista de perfis aí para vocês começarem a seguir, Porque que são essas pessoas que estão tentando popularizar esse outro veganismo, que é o veganismo popular. Eu vivo isso há 5 anos, Leonardo. Tipo, eu sou vegana, eu já era vegetariana, aí eu tava nessas para me tornar vegana, porque eu tava com esse mesmo medo que tu. Aí, gente, chega no restaurante e vai falar com a galera da cozinha. O que que tem aí? Vamos ver o que que dá para fazer para eu comer. Tem feijão? Vocês temperam feijão com o quê? É só com alho e cebola? Beleza, eu posso comer. O que que tem aqui? Vai perguntando. Sempre tem alguma coisa possível de comer. E tu vai te surpreender do quanto as pessoas são acolhedoras e do quanto as pessoas são acessíveis quando tu vai conversar tete a tete com as pessoas da cozinha. Tu mora em Campinas, tu falou, Leonardo? Isso, eu moro ao lado da Unicamp, sabe? Uhum. Eu ia dizer, na UFSC não é, né? Porque a UFSC, inclusive, na cantina tem comida vegana para vender. É super popularizado em Florianópolis, por isso que eu estranhei. Em Campinas E eu não também, sei como é. e também nas barracas do Centro de Cultura também tem muito pão vegano, também muita comida vegana ali, né? Todas as quartas-feiras em tempo normal, assim, fora por causa da pandemia, eles vendem direto isso aí no campus da universidade. Desapeguem da ideia que tem que estar escrito vegano no pacote, desapeguem da ideia que o negócio tem muita coisa vegana que é naturalmente vegana. Falafel é naturalmente vegano, comida árabe tem um monte de prato vegano, restaurante japonês salva vidas. Sempre tem yakisoba, sempre tem opções que vão ter coisas veganas. A gente vai descobrindo, a gente vai criando estratégias de sobrevivência, gente. Mas é possível. Eu sou o exemplo disso aí, Gustavo, Leonardo. Pode falar. Sim, não, desde já agradeço por você ter me falado. Eu já nem, ó, isso que me deixa, desculpa, assim, mas com raiva de eu não ter um exemplo. Eu sou jornalista. Quando falou análise do discurso, quando passava um exemplo, eu ia jantar agora. Já separei aqui a berinjela que eu fiz refogada com o meu arroz integral. Já estava lá. Eu falei, quando acabar a palestra, eu vou jantar. Perdi o apetite. Eu perdi o apetite. Eu comecei a fazer análise do discurso aqui, eu comecei a sentir, desculpa, meninos aí, eu comecei a sentir vergonha de ser homem. Tipo assim, chega a ser assim, enfim, mas aí junta tudo, aí você começa a falar, nossa, não pelo fato da grande mídia não noticiar como você, não vai, acredito, tão cedo, sei lá, que nem você falou, vai ser mais essas coisas, um exemplo, 2 hambúrgueres, R$ 30 essa dia, estampado lá vegano. Então, o que mais me deixa com raiva mesmo é a grande mídia oprimir quem está tentando informar. Um exemplo, eu não sabia do pão francês. Pão francês é naturalmente vegano e tem em qualquer lugar. Salva vidas. Pergunta sempre do pão de milho também. Geralmente pão de milho não vai nada. Tem que perguntar. Pergunta na padaria que a galera tem que saber. O que que vai aí? Vai leite? Vai ovo nesse pão? Não vai? Se vai, já diz, olha, eu não como nem leite nem ovo. Será que dá para fazer para mim sem? É isso, as pessoas precisam saber que existem consumidores para esses produtos. Aqui na região onde eu moro, tinha vários bares que não tinha nada. Eu comecei aí com a galera antes da pandemia ainda, e eu fazia questão de perguntar: tem alguma coisa no cardápio que não tem leite, nem ovo, nem carne? Ah, não tem. Pois é, tá na hora de ter. Então é isso. Aí, com o tempo, outras pessoas perguntando, a galera começa a se coçar. Que é isso, gente. Faz uma batata frita, né? Tá, Faz Camila, alguma... obrigado, tá? Muito obrigado pelas informações. Vou desligar o microfone aqui. E foi sensacional, Tá bom. adorei. Que bom. Obrigada, Leonardo. E é o Que seguinte, bom assim, que vocês gostaram, gente, que todo mundo tá interagindo aí. Aí já tá chegando o nosso horário, então se tiver mais umas últimas perguntinhas, assim. só deixa eu dar uma coisa assim também. E o que acaba muito também com
com a saúde da pessoa é o marketing infantil também, principalmente o marketing infantil. Foi até tema de redação do Enem em 2015, em 2014, quando eu fiz o Enem. Falava sobre muito o marketing infantil, assim, que eles botam o personagem de desenho animado para atrair as crianças, assim, principalmente no McDonald's ou em qualquer coisa assim que tenha produto químico, assim, prejudicial. Aí as crianças se interessam por aquilo e vão se viciando até a fase adulta, chegando, assim, a ter problemas futuros. Uhum. Mais alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Não? Então nós vamos finalizar. Só vou falar uma última coisa ali pro Leonardo, de algo que ele falou que na hora eu esqueci de responder. Leonardo, não precisa ter vergonha de ser homem. Eu também, às vezes, tenho vergonha de ser uma mulher branca, né? Tamanho racismo e atrocidades que acontecem na nossa sociedade. Mas eu não posso mudar isso, né? Então eu busco me tornar cada dia mais antirracista. E talvez como homem tu possa buscar te tornar cada dia mais antimachista, né? Te desconstruir. É um trabalho para a vida inteira, né? Um trabalho para a vida toda que a gente tem que fazer. Nunca termina. Mas eu acho que vale a pena, né? Não adianta se sentir culpado, não vai mudar nada. O que vai mudar são as tuas ações, são as tuas atitudes, são conversar com os teus amigos, com a tua família, te posicionar quando tu vê algum ato de opressão acontecer. É isso que vai fazer mudar alguma coisa, né? Não a gente se sentir culpado. Então, só fazendo esse paralelo, eu entendo como tu te sente, porque eu me sinto assim em relação ao racismo também. E o que eu posso fazer é isso, fortalecer as pessoas negras, me posicionar, ser o mais antirracista possível que eu puder. Então, acho que tu pode fazer esse paralelo e tentar construir isso em relação ao machismo também, tá? Gente, sigam lá as redes da Pandora, se quiserem me seguir, tem lá também o meu @ na descrição do coletivo, podem pedir lá, depois eu entro e a gente pode seguir conversando também, se vocês quiserem, puderem. E estou disponível aí, se quiserem chamar para conversar sobre o livro, sobre outras coisas. O coletivo fica à disposição e eu também gostei muito de conversar com vocês. Nossa, Pamela, foi ótimo. Tenho certeza que muita gente gostou das reflexões que você trouxe aqui pra gente, né? Obrigada por ter aceitado esse convite, né? Obrigada também às meninas do Pet Nutrição, que rolou da gente fazer essa parceria, que foi bem legal. Já tô também seguindo o coletivo, vou ficar de olho nos próximos posts e tudo mais. Para encerrar, gente, queria agradecer também os intérpretes que sempre estão aqui fazendo um trabalho ótimo. E lembrando que todo mundo que se inscreveu vai ganhar certificado depois. E então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, Camila, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Obrigada. E Obrigado, a a conversa foi muito boa. Foi bom debater o assunto. Espero que nas próximas oportunidades a gente debata mais. É isso. Obrigada para Então tá, todo mundo que falou. Boa Tchau, gente. noite. Beijo. Tchau, tchau.